Todos nós sabemos que investir em imóveis é algo que traz um bom retorno, não somente na rentabilidade desse imóvel, mas também em forma de aluguel que você pode receber dele. Mas também sabemos que para você ter um imóvel você precisa disponibilizar de muita grana para conseguir comprar. E aí a gente sabe que pode dificultar um pouco. Porém, hoje nós sabemos que com os fundos imobiliários conseguimos fazer isso e também ter uma rentabilidade ali e receber o nosso aluguelzinho todos os meses, que são os dividendos que a gente recebe. E aí, se você quiser aprender como fazer isso de uma forma simples e prática, fica comigo que eu vou te mostrar. Fala, investidor, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Papo Finança. Por muitas vezes eu já trouxe vários assuntos aqui falando sobre diversificação de investimento. E dentre elas a gente sabe que devemos investir tanto em renda fixa quanto em renda variável também. Dentro da renda variável a gente também tem que fazer uma diversificação e não apenas ficar somente em um tipo de ativo. Dentre eles a gente tem as ações, temos os fundos imobiliários, temos as BDRs, temos as ações internacionais, temos vários tipos de produtos a quais a gente pode estar investindo para ter uma boa rentabilidade aí no futuro. E hoje eu resolvi trazer para vocês, sobre o fundo imobiliário, mais conhecido como FIIs. Por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente sabe que hoje no Brasil, principalmente, temos grandes incentivos nessa área imobiliária. E os fundos imobiliários estão totalmente ligados a este setor. E provavelmente você deve ter algum parente, algum tio, algum conhecido que é conhecido como o tio dos terrenos, né? Que é aquilo que a gente sabe que a gente sempre aprendeu na nossa vida. Invista em terrenos porque é isso que dá dinheiro. A gente sabe que ter terras hoje em dia é algo que traz muito dinheiro e muita lucratividade. Mas sabemos que nem todo mundo vai ter essa grana aí para conseguir investir em um grande imóvel. Então eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para você que você também pode ter uma parte em um terreno ou uma parte de um imóvel, receber esse aluguel e vai investir pouco dinheiro nele. Então, como mencionado, eu vou falar aqui sobre os fundos imobiliários e também o porquê você, investidor iniciante, deve começar pelos fundos imobiliários para ter um pouco mais de segurança ao investir. Lógico que a gente aqui fala que renda variável você não tem segurança nenhuma, mas você pode minimizar os seus riscos de perdas, e os fundos imobiliários te ajudam bastante nisso. Uma das características que eu acho que os fundos imobiliários ajudam muito o investidor iniciante é porque ele te dá dividendos todos os meses, e isso te motiva cada vez mais a continuar investindo. Nas ações de empresas também você tem dividendos, mas são raras as que pagam dividendos mensais. E para você conseguir montar uma carteira para investir e receber dividendos todos os meses de empresas, eu fiz esse videozinho aqui que você pode ir lá e conferir também. Conceito básico então dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são do que um conglomerado de pessoas onde vão se juntar e vão adquirir um imóvel. Por quê? Porque é muito mais fácil você dividir o valor para comprar este imóvel do que uma pessoa só ir lá e comprar sozinha. Então, de uma maneira bem simples para você entender. Vamos supor que nós somos 10 amigos e vamos comprar um prédio que custa 100 mil reais. Cada um de nós vai ter que desembolsar 10 mil reais. Muito melhor do que somente desembolsar esses 100 mil. E vamos colocar esse prédio para alugar. Sendo que, ao alugar esse prédio, nós vamos tirar ali um retorno de 1%. Isso quer dizer que cada um de nós vai ter um retorno de 100 reais. Então perceba que ali eu expliquei como funciona o fundo imobiliário, porque adquirimos o prédio em conjunto, e vamos ter a distribuição desse aluguel em conjunto também. É assim que funciona um fundo imobiliário. E aí, quais são as vantagens, então, que a gente tira dele? Primeiro seria da diversificação. Eu dei o exemplo de um prédio só. Mas, geralmente, fundos imobiliários, eles têm muitos imóveis, muitos prédios, terrenos, imóveis diversificados, sem falar que também tem alguns fundos imobiliários que eles investem em papéis. Mas aí eu explico para vocês um pouquinho à frente. A vantagem de ter essa diversificação de imóveis é porque eles também podem ficar em diferentes lugares, diferentes regiões, fazendo com que se em algum lugar tenha um risco um pouquinho maior, no outro pode ser que você tenha uma estabilidade um pouco melhor. Então essa diversificação vai te ajudar muito mais do que se você tivesse ali uma casa para alugar em apenas um bairro e esse bairro de repente não é o melhor bairro da cidade.
você teria um risco muito alto de não conseguir alugar. Os fundos imobiliários, como tem essa diversificação maior, já conseguem te dar esse retorno muito melhor do que se você fosse fazer isso sozinho. Lá também tem gestores que vão fazer esses movimentos e estudos para você. Então você não precisa se preocupar em ficar querendo saber se tal região é a melhor, se ali em tal local vai ser o melhor lugar para mim poder comprar um imóvel e botar para alugar, se em outro lugar o inquilino está me pagando aluguel ou não está, se está inadimplente ou não. Então isso nada você vai precisar se preocupar, porque existe uma equipe de gestores que vai estar fazendo isso para você. Então você vai terceirizar essa atividade e você vai estar ganhando a sua parte ali tranquilamente todos os meses. E sem falar também pelo baixo custo da aquisição que você vai ter ali. Você pode investir com pouco dinheiro, tem fundos aí que a partir de R$10 você já consegue comprar eles. E tem fundos um pouco mais caros, mas quando a gente fala de mais caro, você não tem que ver o valor de cota, porque o valor de cota é uma precificação que está tendo naquele momento. Você sempre tem que ver quais são os fundamentos desse fundo imobiliário, o que ele traz por trás daquele valor de cotação e qual o retorno que ele vai te dar. É isso que vai definir se ele é um fundo barato ou se é um fundo caro, e não apenas o valor da cota, porque existem fundos que têm cotação de R$10 que estão em um momento muito caro. Então, alguns benefícios que o investidor iniciante terá investindo em fundos imobiliários. O primeiro deles é o rendimento periódico. Geralmente você vai receber os seus dividendos mensalmente. Pode ocorrer o risco de não receber todo mês? Pode sim, mas os fundos têm por lei de distribuir 95% dos seus lucros dentro de um semestre. Pode ser que ele pague tudo de uma vez em 6 meses, ou pode ser que ele pague mensalmente, que é o que mais acontece aqui no Brasil, que isso já virou uma cultura. Valorização do patrimônio. As cotas, ao passar dos anos, elas também vão sofrendo essa valorização, porque os imóveis que estão ali dentro também vão se valorizando. Se o imóvel valoriza, o patrimônio do fundo valoriza. Automaticamente, as cotas também se valorizam, aumentando aí também a rentabilidade do seu patrimônio, não somente nos dividendos, mas também no valor de cota. Isenção do imposto de renda, né? Você não paga imposto de renda pelos dividendos recebidos dos fundos imobiliários. Ainda não, o governo está tentando meter a mão, mas eu acho que vai demorar um pouco. Então isso já é uma grande vantagem que você tem, porque se você estivesse alugando a sua casa e recebendo o aluguel disso, você pagaria imposto sobre esse lucro que você estaria recebendo ali do seu aluguel. Nos fundos imobiliários não tem isso. A gestão profissional desse fundo. É muito mais fácil ter pessoas que estudam e vivem para isso durante o dia inteiro do que você que tem o seu trabalho, teria ali a sua casa para colocar para aluguel e teria que ficar se preocupando se a manutenção está sendo bem feita, se o inquilino está tranquilo e está feliz lá dentro, se não está tendo problema com eletricidade, água, encanamento. Nada disso você vai se preocupar, porque tem uma equipe de gestores que estão lá para fazer esse trabalho para você. Então vale muito mais a pena você botar o seu dinheiro na mão deles, que vão saber trabalhar muito melhor do que a gente, do que você ficar se preocupando ali, quebrando a cabeça de o que você faria. Então essa é uma das melhores vantagens que eu vejo nos fundos imobiliários. Beleza, então você entendeu como que funcionam os fundos imobiliários que investem principalmente em imóveis, né? Que são fundos de tijolos que a gente chama, que é a parte física, o que você consegue enxergar. Mas também tem os fundos imobiliários que investem em papéis. O que seriam esses fundos? Eles geralmente investem em CRIs, que são os CRIs, né? Certificados de Recebíveis Imobiliários. São papéis a quais eles financiam algum tipo de investimento. Nada mais do que seria uma carta de crédito, né? Eu estou te emprestando dinheiro para você investir lá no seu imóvel, seu apartamento, e você vai me pagar uns juros por esse empréstimo que eu fiz. Basicamente é isso. E existem alguns fundos imobiliários que só trabalham com isso, com papéis, que seriam esses CRIs. E dentro deles existem várias taxas de recebimento. Tem os que são atrelados ao IGPM, atrelados ao CDI, atrelados à Selic. Então dentro disso também existem gestores que estão lá trabalhando para que consiga trazer esse retorno para todos nós. Bom, então você entendeu que temos os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Mas e agora, né? Como que eu faço para ter uma boa análise para saber qual o melhor fundo para colocar na minha carteira? Bom, eu vou trazer alguns passos simples que qualquer pessoa vai conseguir investir em um fundo imobiliário utilizando esse método. São coisas que é simples de você enxergar e que vai te ajudar muito na hora que você for investir. O primeiro deles, que eu sempre já deixo como alerta, é: não olhe apenas para os dividendos.
Os dividendos podem muito bem te enganar de um mês para o outro. Então não olhe apenas o dividend yield, olhe o fundo como um todo, valor de cotação, o valor de dividendo, se ele paga, né, esse dividendo aí também com recorrência, quanto tempo faz que existe esse fundo no mercado, no que esse fundo investe. Através dessas premissas é que você vai partir para o seu investimento dentro de um fundo. Mas eu vou mostrar de um jeito bem simples que você vai entender aqui e vai conseguir fazer de uma maneira bem lógica e que vai fazer muito sentido para você. Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só, eu entrei aqui no Funds Explorer, que é um site que fala só sobre fundos imobiliários, eu gosto bastante deles e vou apresentar eles aqui para vocês. Lembra lá atrás que eu estava falando do VILG, certo? Então o VILG, ele é o Vinci Logística, Fundo de Investimentos Imobiliários. Ele investe então em galpões logísticos, né, que foi o que eu havia comentado para vocês sobre os fundos de tijolos. Ele é um fundo de tijolo que investe em galpão logístico. Aqui você vai ver aqui, ó, liquidez média diária, 2,5 milhões. Isso quer dizer que ele tem uma negociação diária de 2,5 milhões todos os dias sendo negociado. O último rendimento dele em dividendos, ali o valor que recebeu, foi de 70 centavos. Dividend yield médio dos últimos 12 meses, 7,84%. Patrimônio líquido desse fundo, juntando então todos os imóveis, galpões que ele tem, 1,7 bilhões. Patrimonial, né, o valor patrimonial por cota, né, o quanto que vale esse patrimônio dele pelo número de cotas que ele tem emitido, R$ 111,87. A rentabilidade dele nesse mês está menos 0,54%, quer dizer que ele está com uma rentabilidade caindo. E o PVP de 0,93%. Agora eu vou mostrar para vocês que esses indicadores ali que estão nessa parte de cima já conseguem te dar um norte se vale a pena você investir nesse fundo ou não. Principalmente para você que está começando agora, então eu vou te explicar, vem comigo. Primeira regrinha que você deve utilizar, patrimônio líquido, sempre olhe esse indicador. Aqui o patrimônio líquido do VILG é de 1,7 bilhões. Sempre tente pegar agora, principalmente no início que você está começando, pegar fundos que tenham um patrimônio acima de 1 bilhão. Por quê? Porque é muito mais difícil de um fundo que tem um patrimônio gigante desse quebrar do que um fundo que estiver ali na casa dos 200 milhões, 300 milhões. Abaixo de 500 milhões já é legal você nem olhar. Acima disso, você faz ali uma análise para ver se vai fazer sentido você ter ele na sua carteira. Depois você vai olhar aqui, ó, o P sobre VP, que é o quê? Preço sobre valor patrimonial. Isso quer dizer que de 0,93, esse fundo ele está com um valor descontado. Já expliquei muitas vezes aqui, mas sempre tem pessoas novas chegando e eu não tenho problema de explicar. P sobre VP significa o seguinte: esse fundo ele está valendo 0,93% do seu valor de patrimônio. Vamos supor que ele tinha um valor de 100 mil reais e o valor de venda desse fundo está de 93 mil. Isso quer dizer que você está pagando ele mais barato, com o valor descontado. Se aquele P sobre VP tivesse 1,1, ele estaria sendo vendido a 110 mil. Você estaria pagando mais caro do que ele vale. Então o P sobre VP é sempre legal você pegar ele igual a 1 ou menor do que 1. Vai ocorrer alguns casos que você vai pegar ele um pouquinho acima, porque você entende que a valorização dele também vai acontecer. Mas isso fica para um outro vídeo. Hoje fica apenas com isso na sua cabeça. Igual a 1 ou menor do que 1. Próximo passo que você vai ver, liquidez média diária. Então aqui quer dizer que ele tem uma boa liquidez média de 2,5 milhões. Isso quer dizer que ele é um fundo muito negociado em bolsa de valores. Isso também te mostra que se em algum momento você quiser vender esse fundo, você consegue vender porque ele tem uma boa negociação. Imagina agora se esse fundo tivesse uma negociação ali na casa dos R$1.000 por dia. Se você tivesse R$2.000 em cotas desse fundo e tentasse vender, você já não iria conseguir. Por quê? Porque a negociação diária dele é muito menor do que o valor de cotas que você tem. Isso foi um exemplo bem simples para você entender o que significa esse indicador. Então ele tem uma negociação diária de 2,5 milhões, isso quer dizer que a qualquer momento eu consigo vender as minhas cotas, desde que não ultrapasse os 2,5 milhões. E aí, para finalizar, você vai olhar o Dividend Yield, que vai ser a última coisa que você vai ver, 7,84%. Isso é um Dividend Yield bom ou ruim? Daí depende muito da sua estratégia. Você está recebendo ali praticamente 8% de retorno ao ano. Vamos supor que você investiu então em um CDI, que está pagando 13,25%.
está pagando muito mais do que os 8%. Mas lembre-se que no período de um ano, se você for sacar, você vai pagar 20% de imposto sobre o seu lucro. Nos fundos imobiliários, você não paga nada por isso. Então eu ainda acredito que você tem uma boa taxa ali de retorno. Sem falar que ele vai ser sempre ajustado pelo IGPM, pelo IPCA também, porque os contratos que tem dentro desse fundo, eles são atrelados a essas taxas e a esses indexadores. Mas voltando aqui então, para vocês entenderem, aqui a gente vai ter a parte dos dividendos. Então quando a gente puxa, aqui você vai ver o histórico, ó, dentro do período de 5 anos. Ele não ficou nenhum momento sem pagar dividendo no período dos 5 anos. Você pode ver que teve oscilações, que pagou mais, que pagou menos, mas não ficou sem pagar. Isso também já é um ponto positivo para nós para poder fazer um investimento nesse fundo imobiliário. Descendo mais um pouco, aqui ele vai te mostrar ali o crescimento dele no período dos 12 meses, ele teve uma desvalorização. Isso daqui é bom ou ruim? Nesse caso, eu vejo que isso daqui é bom para você entrar neste momento. Mas perceba que quem entrou aqui nesse momento onde a cota estava muito menor ainda, no dia 13 de março de 2023, teve uma grande valorização de lá para cá. Então esses pontos, esses picos que você vê que ele está em queda, é que são os melhores momentos de você comprar esse fundo imobiliário. Depois a gente vê aqui a parte do valor patrimonial, então aqui você vê que ele teve uma crescente no seu valor patrimonial, depois aqui mais para frente agora ele está tendo uma pequena desvalorização, mas faz parte do jogo. E aí eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, essa parte que você pode ir direto para ver ali o aviso aos acionistas de rendimentos e nós vamos dar uma olhadinha num desses. Veja só. Aqui a gente tem o relatório mensal do fundo, é legal você acompanhar ele porque ele vai te dar muitas dicas e muitas informações sobre o que está acontecendo. Em agosto de 2023, o VILG teve novas locações no ativo, né? O Caxias Park em Duque de Caxias. Veja que ele teve um novo complexo aí adquirido também dentro do fundo. Aí aqui vai ter toda a explicação, eu não vou entrar muito a fundo porque senão a gente vai deixar esse vídeo muito grande. Teve aqui o retrofit na iluminação dos ativos. Quer dizer que eles, né, fizeram uma melhoria aí nas instalações de iluminação dentro desses ativos deles. Depois aqui a gente tem a performance do fundo, olha que legal, resultado e distribuição de rendimentos. O resultado do fundo em agosto foi de 10 milhões e 80 mil e o equivalente a 67 centavos por cota. O resultado dos imóveis totalizou 11 milhões e 860 mil e o equivalente a 0,79 centavos de cota. Então o fundo, né, encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 4,4 milhões aqui. Então isso é o equivalente a 30 centavos por cota. Número de cotas total do fundo, então ele quis dizer que esse valor dividido daria isso daqui. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento sob qualquer hipótese, como promessa de garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Percebam que dentro do próprio documento que o fundo já traz a informação, eles já falam que você não pode se basear pela rentabilidade passada, que seja uma garantia de rentabilidade futura. Por isso que eu falei que você não pode ficar apenas olhando o dividend yield, você tem que entender muito sobre o que é o fundo, porque você pode estar dando um tiro no seu pé. Se você olhar o último rendimento, você pode se enganar e não vai ter mais esse rendimento dali para frente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então aqui praticamente a gente tem o que eles estavam explicando ali em cima, aqui está o resultado do fundo, o resultado do imóvel, aqui a cota em agosto de 79 centavos, o acumulado em 2023 por média de cotas ali, ó, de 0,84 centavos, e o acumulado desde o IPO, né, desde quando o fundo entrou na bolsa ali por 0,81 centavos é esse acumulado. Depois mais abaixo aqui vocês vão ver ali então o relatório de desempenho mensal também, os indicadores operacionais, aí aqui tem a receita dos aluguéis, a taxa de ocupação, sempre legal ficar de olho na taxa de ocupação. Isso quer dizer que o fundo está, né, com os seus galpões, todos eles alugados ou não. Percebam aqui que ele está com 87% de locação, então aí tem 13% que está vazio. Alguns inquilinos devem ter saído ou não conseguiram alugar de todos, até porque ele teve essa aquisição nova, então de repente pode estar ali, tá? Então aqui no portfólio eu vou levar nós lá para dentro do RI, que fica mais fácil da gente conseguir ver. Olha só. Aqui a gente está no RI do VILG e aqui a gente consegue verificar ali aonde são os estados que existem esses imóveis, ó, eles estão distribuídos em todos esses estados. E aqui o bacana é que a gente consegue ver, olha só, lá no Pará, o Allianz Parque, olha, o que tem lá? Os locatários, Mercado Livre, B2W, que é também das Americanas, DHL, Fanfarma, Extra Farma,
Dona Duzia, essa também não sei o que é. Mas aqui você consegue verificar ali legal, aqui a Tok Stock, depois você consegue entrar aqui a Cremer, aqui no CD de Cariacica, que deve ser, que é Espírito Santo ali, ó, a Ambev. Vocês viram? Então a gente consegue verificar isso tudo aqui dentro do RI. Aí o segmento por atuação, ali os locatários, ó, segmentos, ó, 37% no e-commerce, super forte hoje, né? As empresas não trabalham mais com estoque, elas têm dentro desses galpões e daí sai as suas distribuição. Depois aqui transportes em logística, alimentos e bebidas, cosméticos, outros, e aí aqui as empresas, né, o Whirlpool, a L'Oréal, a Ambev, Magazine Luiza, Unilog, então tem bastante empresas ali dentro. Estados por região, então 33% concentrado dentro de Minas Gerais, 20% em São Paulo, depois ali 17% no Espírito Santo. Tipos de contrato então, contratos típicos, 80% dos contratos do fundo são típicos, pode estar ali indexados ao IGPM, ao IPCA, né, ou algum desses indicadores aí de CDI também e algo a mais. Os atípicos são aqueles que são feitos, né, por fora disso, são negociados diretamente com os locatários, ali tendo poder ter variações maiores ou menores, dependendo do momento que está, né, a empresa que está alocando ali o seu aluguel. Aí mais abaixo a gente tem aqui, né, o mês de renovação e o índice de reajuste. Então, meses de renovações de contratos ali em janeiro, fevereiro, abril, e a gente consegue ver ali, ó, que 61% são renegociados, né, são feitas renovações sobre o IPCA e 39% sobre o IGPM. Então, dentro do RI, praticamente você consegue muitas informações do fundo. E é legal você ler ali porque você vai entendendo no que esse fundo trabalha e se ele vai fazer sentido de você ter ele na sua carteira e se faz sentido pagar o valor que estão pedindo por ele. O próximo fundo que eu vou trazer para vocês, ele é um fundo de papel, mas uma modalidade um pouco diferente. Ele é um FOF, que seria o quê? Um fundo que investe em outros fundos. Basicamente, para você entender como ele funciona, ele compra outros fundos imobiliários, os melhores que tem no mercado dentro da sua carteira, pegam os dividendos que eles recebem desses fundos imobiliários e redistribuem para os cotistas que investem nesse fundo. Então o fundo seria esse aqui, ó, o BCFF11, BTG Fundo de Fundos, né? Investe em outros fundos. Percebam que ele está dentro das estratégias que eu já passei também agora. Patrimônio líquido, 2 bilhões de patrimônio líquido. PVP, 0,92%, então está abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária média, 3,3 milhões de liquidez. Último rendimento de 56 centavos. Dividend yield 9,34%, tem aí um bom dividend yield também. Depois aqui, para a gente seguir da mesma maneira, olhando aqui todos os outros indicadores, veja que ele também é um reloginho, sempre pagou dividendos, nunca deixou de pagar, né? E desde o mês de novembro de 2018 até agora ele continua pagando dividendos. Mais abaixo a gente consegue ver aqui dentro da sua cotação no período de um ano, perceba que ele está ali, ó, com uma valorização nos últimos 12 meses de 0,40% e perceba que quem entrou aqui, ó, no dia 22 de março teve aí uma grande valorização de lá para cá. Então, olhando aqui dentro do RI no fundo, a gente consegue pegar aqui algumas informações desse fundo sobre seus destaques financeiros, o valor de mercado, de como que foi o fechamento, mensagem aos investidores, aqui eles vão falar um pouquinho de o que o fundo está fazendo. Aqui a gente consegue ver as estratégias do fundo, ó. Então 49% são fundos imobiliários que investem em CRIs, né, que são os CRIs, 24% de lajes corporativas, 10% são de fundos que têm alguns contratos atípicos, né, diferença nos seus valores, 7% são outros, 4% é shopping, 4% é caixa. E aqui vai ter todas as explicações do porquê que eles estão fazendo isso. Muito legal você entrar aqui e dar uma lida a fundo para entender como que funciona esse fundo imobiliário. Aqui o portfólio dele, os top 20 investimentos na carteira, né, os fundos a quais eles investem. Aqui estão todos os fundos que este fundo aqui está investindo. Você vai ver que tem fundos que são listados em bolsas, mas também tem fundos aqui que não estão listados em bolsas, porque eles têm essa vantagem de conseguir ali as melhores taxas e os melhores fundos. Por isso que lá atrás eu expliquei que quando você tem pessoas que fazem essa gestão ativa para você, você não precisa se preocupar. Se você não consegue ter uma boa análise ou ainda tem dúvidas, invista nos FOFs, pois ali tem pessoas que estão fazendo esse trabalho por você. A cotação daí já é uma cotação que não é tão alta, você investe em vários fundos ao mesmo tempo e tem um bom retorno sobre eles, porque era como se você estivesse diversificando ali.
pois a carteira desses fundos geralmente ela é bem diversificada. Então a minha dica é, pega aquelas dicas que eu deixei ali daquelas primeiras análises para você fazer, pois isso vai te ajudar bastante a saber qual fundo que você vai começar a investir. Comece pelos fundos imobiliários, tem muitos fundos a valores muito bons ali para você entrar. E quando eu falo valores bons, não é somente o valor de cotação que é baixo, mas também que estão com valores descontados e são bons fundos que vão te dar grandes rentabilidades no futuro, tanto no valor patrimonial que tende a voltar a crescer novamente, quanto nos dividendos que você vai estar recebendo ali todos os meses. Mas como eu disse, é sempre importante você pesquisar, tentar entender como funciona, ir mais a fundo, e não apenas ficar olhando um vídeo aqui no YouTube e achar que pode sair investindo nos fundos a quais eu trouxe aqui. Trouxe dois exemplos bons, eu tenho esses fundos em carteiras, mas não é nenhuma recomendação para você ir lá e adquirir eles. Primeiro veja se faz sentido você ter ele na sua carteira. E você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, é o momento de deixar aquele like, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e também aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que eu vou lançar por aqui. Se esse vídeo foi bom para você e você tem algum conhecido que queira aprender também, encaminhe esse vídeo para ele, né? Compartilha para essa pessoa também, porque assim mais pessoas vão saber que não é nenhum bicho de 7 cabeças investir em fundos imobiliários. É só você entender um pouquinho do negócio que você já começa ali a ter até uma rentabilidadezinha bacana e poder receber ali aquele dividendo todos os meses que todo mundo gosta. O meu muito obrigado por você ter ficado até aqui, vejo você no próximo vídeo, um beijão no coração e aí você já sabe, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.